Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Nós estamos utilizando para estudar o livro da editora M, e hoje nós vamos falar do capítulo 1º do livro 2º, dos Espíritos, ou sobre os Espíritos, o item Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. É o item 101 que nós vamos estudar hoje. Fábio, não são perguntas e respostas? Nessa parte aqui são itens. Item 101, tá bom? Bom, vamos falar das características gerais dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Lembrando que aqui tem 5 categorias, 5 classes que o Kardec separou, né? Então, dentro da ordem espíritos inferiores, Kardec diz que tem a 10ª classe, que são os espíritos impuros, a 9ª classe, que são os espíritos levianos, a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios, e a 7ª classe, que são os espíritos neutros. Nós vamos falar muito dos espíritos neutros. E a 6ª classe, que é a 5ª subdivisão, espíritos batedores e perturbadores. Vamos entender primeiro o que são espíritos imperfeitos. E aí nos próximos vídeos a gente vai falando sobre cada uma dessas classes subdivididas dentro de espíritos imperfeitos, tá bom? Então vamos lá. Item 101. Características gerais. Quais são as características gerais dos espíritos que pertencem à terceira ordem, que são os chamados espíritos imperfeitos? Vamos lá. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Certo? Esses espíritos dessa classe têm a intuição de Deus, mas não compreendem Deus. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que maldade propriamente dita. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas só por não fazerem o bem denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se, sentem prazer com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de praticar esse mal. Esses espíritos podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais vis ou menos vis, mais maus ou menos maus. Seus conhecimentos dos espíritos imperfeitos, seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Só nos podem dar noções falsas e incompletas sobre esse mundo, mas o observador atento quase sempre encontra, mesmo em suas comunicações imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, como o comportamento, por exemplo. Como que um espírito imperfeito vai trazer para mim verdades ensinadas pelos espíritos superiores? Ou ouviram e falam da boca para fora, nas comunicações, ou, pelo seu comportamento, provam claramente aquilo que os espíritos superiores nos ensinaram acerca dos espíritos imperfeitos. Né? No mínimo, é aquele exemplo a não ser seguido, como a gente sempre fala. Ainda dos espíritos imperfeitos. Sua característica se revela por sua linguagem, seu caráter se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações deixa escapar um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito imperfeito, dessa ordem. Eles veem, enxergam a felicidade dos bons, e essa visão é um incessante tormento para eles, pois experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Eu falei sobre esse tema em alguns vídeos para trás, sobre a tal invejazinha que a gente não consegue compreender bem, até por falta da linguagem humana expressar um pouco melhor o que seria essa inveja, esse ciúme que os espíritos sentem, no que diz respeito a essa ideia
de que o espírito, eu estou sofrendo, então eu tenho inveja daquele que tá bem. Quando a gente não possui um sentimento de inveja tão grande, ou a gente disfarça a nossa inveja, a gente não consegue compreender muito bem o que isso significa. Então eu expliquei acerca de uma situação que você entram na sua casa, matam os seus filhos, matam a sua esposa e matam você por último, você no plano espiritual quer se vingar de toda forma, passam-se algumas encarnações e aquele espírito se arrependeu, enfim, acertou, passou algumas encarnações sofridas, expiou aquele mal que ele causou, porque o débito é com a lei divina e natural e não com as pessoas. E aí, quando o espírito se reencarna para mais uma experiência, o espírito que foi vítima, quando vê a felicidade dele, fala: "Ô, pera lá, eu que sou vítima, estou nessa situação terrível e esse maldito que fez tudo isso para mim está aqui bem, tem família, está encarnado, está de boa." É esse tipo de inveja, esse tipo de ciúme que Kardec se refere. Talvez não seja não sejam modernamente, em final de 2022, começo de 2023, esses os termos para designar exatamente esse sentimento que a gente tem ao ver que eu sou a vítima, estou passando muito mal, estou sofrendo, e o maledeto que fez tudo isso comigo está de boa, encarnado, feliz, tendo uma família, enfim, e eu nessa situação que eu me encontro. Quando Kardec fala dos espíritos imperfeitos, impuros, atrasados, que têm essa inveja dos bons, é nesse sentido, tá bom? Conservam a lembrança e a percepção, os espíritos imperfeitos, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal e muitas vezes essa impressão é mais penosa que a realidade. Portanto, eles realmente sofrem, tanto pelos males que suportaram, quanto pelos que causaram aos outros. E como sofrem por um longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Pode-se dividi-los em 5 classes principais, que a gente já falou. Só um detalhe aqui: para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Aqui uma questão de linguagem. Para que aprendam, Deus quer que pensem dessa forma, porque não existe uma punição propriamente dita daquele mal que nós causamos a outras pessoas. É uma lei clara e objetiva que a gente está aprendendo aqui. Do que eu faço tem consequências, por exemplo, no meu perispírito, né? Ficam guardadas no meu perispírito, ficam impregnadas no meu perispírito e, consequentemente, eu acabo transmitindo isso para a próxima encarnação ou simplesmente projetando isso no meu corpo físico e depois que o meu corpo físico desencarna, o meu perispírito continua trazendo para mim aquelas sensações, aquela situação que eu vivenciava enquanto estava encarnado. Então é muito comum, por exemplo, um assassino, ele no plano espiritual, independentemente do estado em que se encontre, no umbral, enfim, onde ele se encontre, ele, via de regra, ou muito comum, vou tirar até o via de regra, é muito comum que ele se veja sempre na cena do crime, com o remorso esmagando o coração dele. Assim, muito comum acontecer ele estar com as vestes que estava no momento do assassinato, com o sangue nas mãos, enfim, naquela situação de tormento, porque para o sujeito, vou usar o termo passional, o sujeito que nem tinha uma característica visível de tanta maldade, mas que num rompante de sofrimento, de algo terrível que lhe aconteceu, ele então acaba matando alguém, e pelo motivo que for, essa situação, essa dor enorme que ele sentiu, que tirou o monstro lá de dentro, ele vivencia o tempo todo. Então, sofre o espírito imperfeito, sofre mais até do que sofria enquanto estava encarnado. Porque enquanto a gente está encarnado, dá para a gente dar uma tapeada, dá para a gente dar uma disfarçada, dá para a gente postergar, dá para a gente procrastinar o exame de consciência. A gente faz uma maquiagem na consciência, a gente procura um dirigente espírita ou procura um religioso qualquer que possa passar a mão na nossa cabeça e dizer assim: não, mas é assim mesmo, né? A nossa imperfeição, né? Outras pessoas no seu lugar teriam feito a mesma coisa.
que é terrível ter líderes religiosos que façam isso, que o ideal seria promover o acolhimento, mas facilitar a consciência da pessoa a agir para o bem dela, né? Para que haja uma modificação e não para que a pessoa perpetue-se. Essa palavra dá muito tempo. Mas que a pessoa continue por mais algum tempo achando que é normal aquilo que fez. Aí não há uma reforma íntima. Então esse é o chamado perigo do espiritismo que eu falei na minha palestra, na minha primeira palestra em 1997, lá no Clarim, por auxílio e permissão do querido Aparecido Belvedere, que me incentivou inclusive nisso, me deu o livro Eustáquio, 15 séculos e uma trajetória para que eu fizesse a palestra do livro. Foi a minha primeira palestra em 97. E eu dizia do perigo do espiritismo. Até ele me perguntou, mas como assim, Fábio, o perigo do espiritismo? Eu falei, seu Aparecido, o espiritismo ele acaba sendo perigoso quando eu tenho um dirigente que passa pano pra gente, passa a mão na cabeça. E ele concordou comigo e falou assim, é realmente um perigo enorme que nós temos na doutrina. É essa ideia de que na próxima encarnação eu faço, é assim mesmo, todos somos imperfeitos, realmente é muito difícil, difícil, o auto entende, o auto entende, quem é auto? O auto entende, não é bem assim que a banda toca. Então aquilo que eu digo sempre, precisamos acolher a pessoa, para isso o atendimento fraterno é extremamente importante, o ideal é que a pessoa procure um psicólogo, mas o atendimento fraterno ajuda uma barbaridade. Então, acolhe-se a pessoa naquele momento ruim que ela se encontra, acolhe-se, mas não deixa de apresentar as necessidades de reforma íntima. Porque Jesus fazia isso e faz isso até hoje. Mas tem uma passagem que é extraordinária também, como todas as outras, mas essa chama atenção no sentido do que nós estamos falando nesse momento, que é a passagem da mulher que foi pega em adultério. Uma situação extremamente machista, porque ela não foi pega em adultério sozinha. Eu estou traindo meu marido sozinha. Com quem? Tinha alguém lá. Tinha alguém lá. Mas, na época, inclusive hoje ainda, quando há uma situação dessa, mulher é que sempre é a mal, o homem é bonito ter mais uma mulher, mas enfim, não vou entrar no mérito. Esse bonito entre aspas, evidentemente. O fato é que, quando ela foi levada ao público, e a lei mandava que ela fosse apedrejada em praça pública, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando aconteceu isso de todo mundo ir saindo, porque todo mundo tinha pecado, evidentemente, ele olhou para ela e falou assim, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela falou, Senhor, ninguém me condenou. E ele fala, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Não foi, isso acontece, viu? Olha, adulterar, ser adúltera, trair o marido, acontece com todo mundo. Isso é uma coisa normal, viu? É só se arrepender bem. Foi isso que ele falou? Falou, não, vá e não peques mais. Acolheu, né? Deu a lição de moral que ele pode, deu a lição de moral no povo que estava com hipocrisia ali, cheio de 9 horas, achando que devia apedrejar a mulher, e falou para ela, vai, não peque mais. Esse é um ponto extremamente interessante. Acolhimento, mais condições para a reforma íntima. Isso que é o ideal que nós façamos nos centros espíritas. Daí o perigo do centro espírita, quando a gente chega lá, a gente é acolhido como se fosse a coisa mais natural do mundo e não trazemos subsídios para que a pessoa, condições para que a pessoa faça a reforma íntima. É muito bonito, vamos ver palestra de oradores renomados, beleza, então vamos lá. Em 1900 e não sei quanto, em 1300 e não sei quanto, o filósofo não sei o que fez não sei o que lá. O historiador não sei o que fez não sei o que lá. Para o nosso dia a dia é importante isso, Nossa, que palestra linda, você viu que palestrante que falou tão bonito, tal. O que isso me deu para a reforma íntima? Se não me deu nada para a minha reforma íntima, estude Kardec, estude as obras básicas e frequente um centro que te dê estudo,
da doutrina espírita, não só palestra. Palestra é muito bom, é muito legal. No final sempre tem o passe fluídico magnético espiritual, que é importante também que se tenha, mas espiritismo não é só isso. Espiritismo é conhecimento daquilo que faz eu identificar em mim as imperfeições a serem eliminadas, imperfeições que eu tenho que me livrar delas e as qualidades que eu tenho que desenvolver. Isso é reforma íntima. Isso vai acontecer de eu me melhorar. Assim, Fábio, eu tô com uma doença aqui que eu vou morrer. Então eu tô pronto para morrer. Pera lá. Será que tá mesmo? Você está lutando pela vida? Está fazendo o máximo possível que tem que fazer? Está usando o seu instinto de conservação para buscar todos os meios, que a medicina é uma misericórdia divina. Estamos buscando isso, estamos querendo melhorar, estamos tomando passes, estamos tomando água fluidificada, estamos fazendo o evangelho no lar, estamos criando condições para que os espíritos superiores me auxiliem para potencializar o efeito do remédio, minimizar, diminuir os efeitos colaterais. Percebe que não é o espírita não é passivo. Eu não faço mal para ninguém. Mas e o bem? Está fazendo? Percebe? Então esse é um grande problema. Muitos de nós vamos nos encontrar nessa categoria aqui, espíritos neutros. Nossa, é espírito imperfeito ainda. É da terceira classe. Certo? Eu não faço mal para ninguém. Tá, mas e o bem? Como é que tá? Como que está no seu dia a dia? Quantos minutos do seu dia você gasta para fazer o bem para alguém? Essa é a pergunta. Amanhã nós vamos falar da 10ª classe, que são os espíritos impuros, ainda dentro da terceira ordem dos espíritos inferiores. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, a gente volta amanhã. Um beijo para você que fica. Tchau.